Irmão Biratã Rodrigues conta como se transformou em um fariseu. Ele também conta como foi sua verdadeira conversão, como ele conheceu a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O irmão Biratã conta no seu testemunho como se libertou da falsa sã doutrina que o transformou em um fariseu. Meu nome é Biratã Rodrigues, eu sou cristão, me converti com 16 anos de idade, moro aqui na cidade de Floriano, no estado do Piauí. Minha cidade é uma cidade pequena e neste áudio eu quero falar de forma abreviada, sem nenhum tipo de enrolação, sobre o tempo em que eu me tornei um fariseu, ou seja, o tempo no qual eu me tornei uma pessoa obsessiva. Obsessiva não por Cristo, obsessiva não pelas coisas de Deus, mas obsessiva pelas coisas que eu julgava serem de Deus e não eram. Então eu estou me identificando aqui porque desta vez, e eu explico aqui mesmo, que eu estou mexendo, não vamos dizer assim com gente pequena, mas com pessoas que de certa forma não vão fazer nenhum mal contra mim. Estou falando do tempo, vou falar do tempo em que eu me tornei uma pessoa fanática, um fanático religioso, certo? Então, mais uma vez, Pai seja convosco, meu nome é Biratã Rodrigues e eu vou começar por alguns tópicos explicando tintim por tintim, certo? Eu estou aqui no carro do meu pai, que o carro, para quem não sabe, às vezes o carro ele funciona como se fosse uma espécie de estúdio, porque ele abafa, ele repele os ruídos externos, né? Então foi o melhor lugar que eu encontrei para absorver o áudio, para que haja uma melhor captação do áudio e para que você que está aí do outro lado possa me compreender de uma forma mais abrangente, certo? É claro que ainda existem ruídos externos, porque cada casa tem seu próprio estilo. E aqui na minha casa, como é de costume, eu acredito na casa de vários brasileiros, de vez em quando tem aquela famosa orquestra, né? O grilo cantando, o sapo cantando e tudo mais. Enfim, foi o melhor lugar que eu arranjei para poder fazer esta gravação. O importante é o conteúdo, o importante é a sinceridade que eu pretendo transmitir através deste áudio. Vou falar primeiramente sobre o tempo em que eu entrei na sã doutrina. Bem, quando eu entrei na sã doutrina, conforme eles chamam de sã doutrina, eu fui influenciado por um irmão chamado Marcos, que ele fazia parte da igreja quadrangular, aqui da cidade de Floriano, e ele frequentava a quadrangular daqui de Floriano e a igreja Missão da Fé, que foi a igreja para a qual eu me transferi. Só que diferentemente da maioria dos irmãos, eu não pedi permissão para ninguém. Eu sei que existem esse é um assunto bastante polêmico, porque existem determinados casos que você precisa dizer quando o pastor ele é uma pessoa de caráter. Agora, quando o pastor não tem caráter, eu acredito, é minha opinião que eu estou dizendo aqui, cada um pensa a seu próprio modo. Eu acredito que não existe essa obrigação de você dar satisfações que vai sair da igreja. E por que eu fiz isso? Primeiro, eu fui influenciado pelo irmão Marcos, porque é sempre assim, quando alguém quer te puxar para outra igreja, ele sempre fala assim, olha, bora para essa igreja aqui é legal, é bacana, essa igreja aqui o Espírito Santo se manifesta, a unção de Deus está nesse lugar, é sempre o mesmo beabá, é sempre esse mesmo papo aí de a doutrina dessa igreja é maravilhosa, é uma igreja ótima, você tem que passar dessa igreja para a minha, né? Sempre um puxando sardinha para o seu lado, e muitos irmãos da igreja quadrangular já haviam saído porque, conforme eu disse no primeiro áudio, mas vale aqui ressaltar, não arranca pedaço repetir,
O pastor Alex, que foi o pastor que veio de Teresina, capital do Piauí, para presidir, para liderar a igreja, ele não se curvou, ele não se dobrou para as tendências maliciosas do pastor, que eu não posso dizer o nome porque eu corro o risco de ser processado, eu não posso falar o nome desse pastor, mas quem me conhece sabe de quem eu estou falando. E ele não se inclinou para esses pedidos, porque o pastor que era o líder geral das igrejas quadrangulares daqui da cidade de Floriano, para você ter uma ideia, a igreja quadrangular, até os dias de hoje, é a igreja que mais tem aqui na cidade de Floriano, até onde eu sei. Alguém daqui da cidade de Floriano que porventura escute esse áudio me corrija se eu estiver errado. E então, digamos assim, no sentido de dinheiro, era a igreja mais poderosa no sentido de dinheiro, né? Nesse sentido, porque da graça de Deus, o poder de Deus, nada disso, muita pilantragem, muita mentira. E esse pastor, que até então era o líder geral de todas as igrejas quadrangulares daqui da cidade de Floriano, ele ameaçou o pastor Alex, dizendo que se ele ousasse fazer alguma gracinha, esse pastor esse pastor geral de todas as igrejas quadrangulares iria mandar tocar fogo na casa dele. Então foi essa ameaça que ele recebeu por telefone. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não tinha essa tecnologia que circuncida ao nosso redor. Não tinha esses parâmetros tecnológicos que nós temos hoje, esse acervo digital. Era tudo celular das operadoras ou então telefone fixo, que ainda as pessoas usavam telefone fixo. Então, o que esse pastor fez? Esse pastor foi, eu considero, minha opinião, eu considero esse pastor muito sábio. Por quê? Porque ao invés de ele causar uma rebelião na igreja, o que ele fez? Ele convocou uma reunião às escondidas com os irmãos da igreja quadrangular, do Bom Lugar. Nós fomos para a casa dele, já era praticamente, se não era de madrugada, estava beirando a madrugada, porque já era mais de meia-noite e me chamaram para ir lá. E eu fui com alguns amigos meus. E assim que nós chegamos lá na casa na qual o pastor estava morando, não é porque ele vivia do salário da igreja e ele estava alugando a casa. E aí o pastor demorou alguns segundos e começou a falar. Ele disse: olha, meus irmãos, eu não quero que vocês se rebelem contra o pastor fulano de tal. Orem pela vida dele, intercedam pela vida dele, não desejem o mal dele, apenas orem para que Deus mude o coração dele. E a gente está indo embora amanhã mesmo, estamos voltando para para Teresina, capital do Piauí, porque infelizmente não dá para a gente continuar liderando a igreja desta maneira, do jeito como está, não. E então ele terminou o discurso dele e ele abraçou cada um dos irmãos, ele me abraçou, eu chorei muito, porque a igreja gostava muito dele, ele era um pastor, apesar dele também ter aquela mesma mentalidade de charlatão, mas tinha um porém, ele ao menos se importava com os irmãos da igreja e visitava os irmãos da igreja. Era um pastor que verdadeiramente se importava com os irmãos da igreja, não é? Então, nós choramos muito e cada um de nós foi para a sua casa, como de costume. E aí teve irmão, inclusive um irmão, acho que era Marcelo o nome dele, ele era responsável pelo transporte, ele ia e voltava com os irmãos da igreja, né? Ele deixava os irmãos na igreja e trazia de volta para as suas casas. Ele ficou com tanto ódio de crente, de evangélico, que ele disse que se aparecesse um na casa dele, ele seria capaz de meter o cacete, de
xingar, de perseguir, de humilhar, que ele ficou muito frustrado com o que aconteceu depois do que ele soube. E os babões, né, os puxa-sacos desse pastor aí, naquela época era o pastor geral das igrejas, permaneceram lá. Eu permaneci, como eu era novo na fé, não entendia nada de nada, absolutamente nada sobre nada. Eu permaneci lá porque eu gostava simplesmente eu gostava dos irmãos da igreja e gostava do ministério de louvor. Eles tocavam, eu sempre fui ligado com a música e tudo mais. E eu estava lá na minha, quietinho na minha, sem mexer com ninguém. Mas aí o irmão Marcos, que conforme eu já citei antes no início do áudio, ele já estava envolvido com outra igreja, né? Ele estava envolvido com a igreja Missão da Fé. E foi a partir daí que eu saí da igreja quadrangular e passei a congregar na igreja Missão da Fé, do pastor Posidônio. Lembra daqui, gente, eu preciso explicar logo, abrir um parênteses aqui, explicar o seguinte: eu não sei como é que está a igreja hoje, a igreja Missão da Fé. Da mesma forma que eu não sei como está a igreja quadrangular. Não sei se hoje eles estão pregando a verdadeira doutrina de Cristo, se eles estão pregando a verdade, o evangelho. Isso aí eu não sei, eu não estou lá. Mas eu estou me referindo à época que eu participava dos cultos dessas igrejas aí. Aí, como minha igreja de origem foi a quadrangular, eu passei para a igreja Missão da Fé. Inclusive, quando a esposa desse pastor geral aí, que ameaçou o outro pastor, o pastor Alex, ela disse assim para a mamãe. Eu acredito que foi uma resposta assim hipócrita, sabe? Mas, de certa forma, houve um fundo de sabedoria nisso. Ela disse: olha, irmã Joana, que é o nome da minha mãe, né? Olha, irmã Joana, é o seguinte, se isso for para o bem espiritual do seu filho, amém, que ele permaneça lá, né? Porque mamãe falou para eles que eu tinha mudado de igreja, mesmo sem dar satisfações. Então ela respondeu dessa mesma maneira que eu estou dizendo aqui: se for para a edificação dele, amém. Mas aí eu te digo uma coisa: sabe por que eu não fiz falta? Sabe por quê? Porque eu nunca tive dinheiro, eu sempre fui pobre. A verdade é essa. Irmão Biratã, baseado em que você está falando isso? Eu estou falando isso baseado no tratamento que o pastor geral da quadrangular dava para os mais abastecidos, os que tinham mais dinheiro. Tanto é que teve um rapaz que antes de aceitar Jesus, ele já era rico. Quando ele veio para Jesus, ele permaneceu rico. Mas aí teve um tempo que ele saiu da igreja. Eu não me lembro exatamente se foi nesse tempo aí que houve esse escândalo, essas ameaças de tocar fogo na casa do pastor Alex. Eu só sei que ele saiu por um período, ele se afastou da igreja por um período. E quando ele voltou, ele abraçou ele. Eu estou falando aqui diante do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo me mate aqui agora, se eu estiver falando a mentira. Quando ele voltou para a igreja, que o pastor viu ele entrar pelas portas da igreja, esse pastor geral deu um abraço tão grande que ele nunca tinha dado um abraço desses e nenhum dos outros irmãos da igreja. Você está me entendendo? Então é baseado nessas evidências que eu estou falando isso. Eu sei o que eu estou falando. Está entendendo? Então assim, para quem é pobre, tanto faz como tanto fez. Eles dão mais graças a Deus. Graças a Deus foi mais um pobre, tá? Estava ocupando espaço no banco da igreja, não é? Então, embora a resposta da esposa do pastor tenha sido uma resposta sábia, mas eu não creio, eu não estou aqui para julgar ninguém, gente. Eu não estou aqui julgando, Deus sabe do coração de cada um, mas eu não creio. Estou falando eu não creio
que isso foi de coração. Não creio de maneira alguma. Não acredito nisso não. Não acredito, gente, não acredito. Não é? E teve outros escândalos que eu não quero entrar em detalhes, porque aí senão eu vou falar somente sobre a igreja quadrangular. Enfim, quando eu entrei na Igreja Missão da Fé, como sempre, é tudo um mar de rosas. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, o ambiente é agradável e tudo mais. Mas conforme você vai passando os tempos, de épocas em épocas, você vai compreendendo como funciona verdadeiramente aquele ambiente. E foi aí começaram a me ensinar que usar aparelho nos dentes era pecado, que usar um short curto era pecado, que mulher usar batom era pecado, usar brinco estava com a pombagira e com, sei lá, com não sei quantos demônios, que a pessoa... se a pessoa chamado ficar, que é tipo namoro sem compromisso, a pessoa estava endemoniada, e tantas outras coisas que são tantos absurdos. Quem usava óculos era endemoniado, homem que tinha cabelos compridos era endemoniado, mulher que tinha cabelo curto era endemoniada, e por aí vai. São tantas coisas, tantas características da sã doutrina com versículos isolados. Eles sempre usam aqueles versículos isolados, como aquelas passagens de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, não é? E não leem o contexto por inteiro, apenas aquele versículo particular, isolado, é sempre isso. Então, foi a partir daí que eu fui me tornando um fariseu. Para quem não sabe, com certeza vai ter pessoas que não professam a mesma fé que eu. Eu quero que este áudio tenha o alcance máximo possível. Estou falando da minha trajetória na vida cristã. Fariseu na época de Jesus, eram aqueles homens religiosos que faziam tudo em nome de Deus. Que eles enxergavam pecado nas coisas mais fúteis, mais banais. Isso era ser um fariseu. Por isso que Jesus criticou bastante os fariseus na época deles, não é? Porque os fariseus, conforme Jesus falou, eles coam um mosquito e arrotam um camelo. Foi o que Jesus disse, né? É claro que Jesus estava usando uma linguagem metafórica, mas os fariseus de fato faziam isso. E se eles matavam alguém que fosse contra a autoridade deles, porque tinha um sumo sacerdote, tinha outras autoridades, não é? Que se julgavam, não é que se julgavam acima de Deus, mas eles se julgavam como se estivessem no lugar de Deus e tivessem esse direito de matar as pessoas, não é? Então, voltando aqui para o assunto, foi feita essa lavagem cerebral em mim, tá entendendo? Inclusive, o pastor Posidônio vinha aqui com o irmão Marcos, a meu pedido, eu mesmo pedi, olha, vai lá em casa para convencer mamãe para ela mudar de igreja. Minha mãe, ela ainda fazia parte da quadrangular, minha mãe permaneceu lá, não é? Inclusive, ela só foi para a quadrangular porque eu fui, não é? Ela me seguiu. E então, o pastor Posidônio insistia que ela não podia usar calça jeans e outras vestimentas, que não podia usar batom, né? Que eu como um verdadeiro servo do Senhor, que eles falam assim, né? Como se tivessem uma propriedade tão grande, uma santidade, né? Como servo do Senhor, tenho que andar de calça. E eu muito inocentemente, né? Por isso que eu chamo o tempo da minha burrice espiritual, porque eu me deixava levar pela opinião dos outros, pela ideologia fanática, pela religiosidade dos outros. Então eu simplesmente me deixava manipular à mercê, ao bel prazer dos outros.
E o pastor Posidônio tentava enfiar aquelas carochinhas, aquelas minhocas, aquelas heresias na cabeça de minha mãe. E minha mãe não tinha conhecimento, mas mamãe sempre foi muito esperta. E mamãe rebatia as coisas, certo? Então, eu continuei frequentando, né? E deixa me ver o que, para eu não sair do assunto, gente, que eu tenho que falar dos outros tópicos. Assim, o que eles da Igreja Missão da Fé pensavam a respeito das outras igrejas? As outras igrejas eram todas heréticas, todas estavam erradas, todas não tinham moral para falar de doutrina, para pregar o Evangelho de Jesus. Quer dizer, somente eles eram os certos da vida, somente eles tinham moral suficiente para pregar o Evangelho. E se a gente for observar, não foi só com essa igreja da qual eu fiz parte. Com as outras igrejas, eu não posso dizer que é unanimidade, mas com a maioria das igrejas é assim. A outra igreja está errada, a minha é que é a igreja certa. A minha é a correta e a dos outros está errada, né? É sempre uma forma de marketing, né? Como muitos conhecem hoje, marketing digital. E eu acredito que até os dias de hoje, muitos dessa igreja, porque eu estou falando dessa igreja porque eu sei que ela existe até os dias de hoje, que o pastor Posidônio, embora ele já tenha mudado de endereço, mas a igreja permanece o mesmo nome, é a mesma fanática, é o mesmo fanatismo, é a mesma... Talvez ele tenha mudado de algumas ideias, alguns preconceitos em relação a certos assuntos. Acredito que, infelizmente, essas igrejas ainda permanecem com a mesma vertente de pensamento. Então, era assim na Igreja Missão da Fé. E eles me induziram a pensar a mesma coisa. Inclusive, durante as orações que a gente fazia, a gente escolhia os lugares, né, o monte, né, que é tão idolatrado pelos crentes pentecostais, não é? E a gente ia para o monte, teve uma profetada, não vou dizer nem profecia, porque profecia se cumpre, mas foi verdadeiramente uma profetada mesmo. Houve uma falsa profecia de que a igreja, o teto da igreja quadrangular iria cair e iria matar os membros da igreja quadrangular. Eu não sei a qual das igrejas eles estavam se referindo, eu não sei, né? Afinal de contas, aqui na cidade de Floriano existem várias igrejas quadrangulares. Eu não sei, será quadrangular sede, não é? Mas a profecia era essa, a mentira era essa, de que o teto da igreja iria cair e de uma vez por todas iria destruir os irmãos, ia separar os irmãos, acabar com o império, né? Então, eu tô falando isso aí, gente, porque eu já eu vou falar sobre os meus podres, aquilo que eu cometi de errado, os erros, as burrices, as idiotices que eu cometi como fariseu, né? Eu tô aqui só para apontar dedo para A, B ou C, não. Eu vou falar daquilo que eu pratiquei de errado também, certo? Então, e tinha também a famosa calçadinha de Jesus, que na verdade de calçadinha de Jesus não tinha nada, era a calçadinha da fofoca, não é? Então ali não era para conversar, falar do amor de Cristo, não era para a gente entoar louvores, era simplesmente para a gente falar mal da vida alheia. E o objetivo era sempre esse, criticar as outras igrejas e exaltar o nome da nossa denominação, certo? E era sempre, o objetivo nada mais, nada menos era do que o mesmo, depreciar os outros e exaltar-se a si mesmo. Então a calçadinha de Jesus, na verdade, era a calçadinha da fofoca, que era na casa do irmão Marcos. Eu não sei se o irmão Marcos ainda congrega, se ele congrega na mesma igreja, é problema dele, não tem nada a ver. Eu estou falando daquela época, né?
tempo que ele morava aqui próximo à minha casa. Hoje ele mora em outra casa e eu espero que ele tenha um outro tipo de pensamento, diferentemente daquele que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Eu nem me lembro precisamente que ano foi isso. 2000 e... não sei se foi 2010, porque eu fiquei praticamente 2 anos na quadrangular. E vi muita coisa escandalosa acontecer, viu? Muita coisa mesmo. Então, voltando aqui pro que realmente interessa, a Calça de Jesus era para isso. E quando chegava um pastor novo, um pastor que era de fora, a gente adorava ficar escutando as histórias desse pastor. Mas o objetivo era o mesmo, que era glorificar a si mesmo. Nada para glorificar o nome de Jesus. Nada que viesse exaltar e colocar em evidência o nome de Jesus Cristo. Nada. Tudo era para o ser humano. O objetivo era sempre fofocar mesmo, né? Eu vou falar aqui num assunto delicado, mas é o seguinte, deixa eu falar logo. Eu não sei como é que é a relação entre o pastor e a esposa dele hoje em dia, né? Mas naquela época que eu frequentava bastante a casa dele, eu percebia que o pastor tratava de uma forma bastante rude a esposa dele, o pastor Posidônio, né? Ele falava com a voz alterada, não é? Ele falava expressões que humilhavam a esposa dele, e eu percebia que aquilo ali era uma humilhação. E percebia que ela era submissa, não sei se ainda é até os dias de hoje, aí como eu digo, é problema deles, mas ela era submissa. Não me refiro à questão de doutrina, como marido e mulher, estou me referindo à questão de ser submissa, ter que ficar calado porque você mora com seu marido e você não tem outro lugar para onde ir. Tá entendendo? Então isso me incomodava de uma certa forma, mas eu nunca me intrometi, porque a gente sabe que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas aquilo ali me escandalizava de certa forma. Então eu via quando eu falo maus tratos, eu não estou me referindo à agressão física, verbal, não. Eu estou me referindo a essas pequenas palavras que, no final das contas, acabam humilhando e diminuindo a imagem da mulher, não é? Então, era assim que ele a tratava naquele tempo. Eu não sei hoje. Repito aqui, eu não sei hoje. Hoje talvez a coisa seja totalmente diferente. Mas era assim, quando tinha vários homens conversando, e ela falava alguma coisa, ele falava uma expressão que era como se ele estivesse dizendo assim: não se intrometa na minha conversa. Aqui é conversa de homem, e você é mulher, você tem que fazer as suas obrigações como esposa. É o que a Bíblia diz, né? Então, agora eu vou falar sobre a oração no monte. A oração no monte, a gente considerava um dos melhores momentos, mas assim, era momento de pura loucura. Uma vez nós fomos com um pastor, vou dizer o nome dele aqui não, mas se bem que tanto faz eu dizer o nome ou não, mas eu prefiro preservar o nome dele. Esse pastor foi com a gente. Aí esse pastor, ele começou, como eles dizem que estão tomados pelo poder de Deus, eles fizeram uma coisa que eu achei muito estranha. Esse pastor, ele disse assim: olha, já era mais de meia-noite, certo? A gente estava lá naquela imensa escuridão, cada um com sua lanterna e tudo mais. E como sempre, a gente estava no meio do mato, né? E aí o pastor fez um círculo na areia e disse assim: olha, isso aqui vai funcionar, isso aqui sempre funciona comigo. Aí eu perguntei: pastor, mas para que serve isso? Eu fiquei com vontade de dizer assim: o que diabo é isso? Mas não, senão eles iam me repreender. Então eu disse assim: pastor, que coisa é essa? O senhor poderia me explicar? Ele disse: não, é porque toda vez que eu oro, eu faço um círculo na areia, Deus, ele repousa aí sobre esse círculo aí, ele entra no círculo.
Aí eu muito, nem sei dizer a palavra, muito ignorantemente, acreditando, disse, tá bom. E aí começamos a orar, passaram-se 15 minutos, passou meia hora, aí já vou eu entregar uma profetada. Aí eu falo, pastor, eu falei, no meio da oração eu falei assim, pastor, posso entregar uma profecia? Aí o pastor me repreendeu dizendo assim, o Biratã, Deus quando quer falar não pede permissão para ninguém não. Aí eu já fiquei assim, mas eu vou falar, porque foi Deus quem me mandou. Deus está dizendo que Deus vai elevar, é sempre aquele mesmo modelo de profecia, Deus vai elevar o nome de vocês, que o nome de vocês vai ser soprado na terra, que eu com os olhos fechados, fingindo que estava sendo tomado pelo poder de Deus, nadinha. Só carochinha mesmo, invenção da cabeça. E aí os irmãos dizendo, amém, Senhor, que a tua palavra se cumpra em nossas vidas, né? E eu entregando aquela profetada, aquela falsa profecia. Deus vai exaltar o nome de vocês aqui na terra, a igreja de vocês vai ser conhecida no mundo inteiro. É sempre esse mesmo tipo de profecia, né? Que a gente aprende ou assistindo às pregações desses falsos, desses lobos devoradores, ou então a gente visitando alguma outra igreja de cunho pentecostal. E aí eles continuaram orando. Aí mais à frente o pastor que fez aquele círculo, supostamente, eu falo assim entre aspas, tomado pelo poder de Deus, ele começou a correr de forma linear. Ele começou a correr como se ele estivesse cavalgando. Eu achei uma coisa assim bizarra que eu vi ele. Mas o que eu fiz foi pior do que ele. Naquela noite eu estava supostamente tomado pelo poder de Deus, que ali não era poder de Deus coisa nenhuma. Aquilo ali era pura invencionice da carne. A verdade era essa. E aí eu comecei a gritar glória a Deus e falar em línguas estranhas. E aí eu ficava correndo em derredor de uns gravetos de galhos, pau, de madeira. E eu ficava gritando, eu gritei tanto que minha voz já é rouca. Eu fiquei gritando naquele dia que eu fiquei parecendo aqueles bezerros desmamados, sabe? Assim, brincadeiras à parte, foi essa lavagem cerebral que eles fizeram em mim. E eu passei a pensar do mesmo jeito que eles. Tanto é que uma vez eu fui a Teresina, a capital do Piauí, onde mora minha irmã Janaína, e eu fui comer uma pizza com a minha irmã e o esposo dela, e aí de repente assim do nada eu falei assim do nada, não sei nem por que eu falei, eu gritei assim e apontei o dedo pro meu cunhado dizendo, e se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno, no meio das pessoas. Como o meu cunhado sempre foi incrédulo, ele ficou simplesmente se eu tivesse no lugar dele eu teria feito a mesma coisa nos dias de hoje. Ele começou a zombar de mim e tudo mais, mas aí aí a minha irmã falou assim, Júnior, que ela me chama de Júnior, né, que é meu apelido. É por isso que eu não tenho vontade de ser crente, para não ficar falando dessas bobagens. Então, foi essa lavagem cerebral que fizeram em mim. A gente fazia essas orações no monte, e quando a gente voltava para casa, parecia que a gente estava cheio do poder de Deus, uma ova. A gente estava com o ego inflado, achando que o Espírito Santo estava em nossas vidas. Também quero falar sobre os objetos sagrados. Bem, para o pentecostal existem vários objetos sagrados. A Santa Ceia, o pão, o cálice, o famoso óleo ungido, que de ungido não tem nada.
Então, parece que todo crente pentecostal tem que andar com esses apetrechos, né? E eu andava com esses apetrechos, quando eu ia evangelizar, andava com os folhetos da própria igreja para entregar para as pessoas. E aí uma vez eu me juntei com 2 irmãos, com o Otávio Júnior e com o irmão Leandro. O Otávio Júnior permanecia na quadrangular. Eu e o Leandro, nós éramos da Missão da Fé. Estávamos na Missão da Fé. O irmão Leandro, ele foi outro que foi induzido a mudar de igreja. Ele mudou juntamente comigo. Só que assim, antes de eu entrar na Missão da Fé, o Leandro já fazia parte da Missão da Fé. Ele que me incentivou juntamente com o irmão Marcos. Eu peço até desculpas por eu ter me esquecido desse detalhe. E aí era o seguinte, tinha a casa de uma mulher que a gente pregava na casa dessa mulher. E teve um tempo que o irmão Marcos olhou para mim e disse assim: quem é ela para vocês fazerem culto na casa dela? Tipo assim, como se ela tivesse que ser crente, tá entendendo? Para fazer culto, como se alguém fosse obrigado a ser crente para fazer culto na casa dessa pessoa, tá entendendo? E eu não gostava da maneira como o irmão Marcos falava assim, porque eu percebia a arrogância assim nas palavras dele. Hoje ele tá uma outra pessoa. Não sei se ele ainda tem esses mesmos pensamentos, mas pelo menos hoje ele tá um cara mais equilibrado. E aí eu ficava sem o que dizer, sem respostas, não é? Porque eu não tinha respaldo nenhum, não é? E uma vez eu falei pro pastor Posidônio: Pastor Posidônio, eu vou viajar. Aí ele falou assim para mim: mas será que essa é a vontade de Deus, irmão? Eu falei: como assim, pastor? Não, porque primeiro tem que pedir permissão para Deus. Eu disse: mas como assim, se tudo é tudo da vontade permissiva de Deus? Não, a gente tem que consultar a Deus, tem que perguntar para Deus, pedir em oração para saber se Deus permite. Porque eles tinham uma linguagem que tudo deles era Deus matar. Deus vai matar, Deus vai tirar a vida, Deus quer tirar a vida. Tudo deles, qualquer coisinha era motivo para Deus tirar a vida. Não é? Então, eu levava esses objetos que eles consideram sagrados, mas não tem nada de sagrados, né? E tinha até a casa de uma jovem que eu estava evangelizando ela. Minha intenção era a mais pura possível, eu só queria evangelizar ela. Só que aí eles já ficavam chamando essa mulher, pelo fato de que ela não era crente, chamavam ela de mulher de Potifar, de Potifera, e ficavam sorrindo. Essas brincadeiras sem nexo e sem nenhum tipo de graça. E eu me deixava levar por essas brincadeiras, porque eu era o gado deles, né? Eu era instrumento de manipulação deles, não é? E no final das contas, eu tenho que abrir outro parênteses aqui, gente. Eu dou graças a Deus por Deus ter impedido de eu me tornar um pastor. Eu não estou dizendo que todo pastor é bandido, corrupto, ladrão, não. Mas se Deus tivesse permitido que eu me tornasse um pastor naquela época, eu seria um tremendo de um picareta. A verdade era essa. Eu seria um tremendo de um herege e teria levado muitas almas à perdição. A disputa pelo poder era algo notório. É notório em todas as igrejas. Sempre tem essa famosa disputa pelo poder, pelo falso poder, porque na verdade o verdadeiro poder só vem de um único Deus, que é o nosso Deus. O falso poder, a falsa ilusão de que o homem tem poder, isso é apenas uma ilusão. E eu via os irmãos querendo ser mais santos, e eu também estava nessa disputa. Eu queria ser mais santo. Eu jejuava quase 24 horas por dia. Aí é onde eu digo, é aí onde o crente, o cristão, entra na zona do perigo.
que é essa zona do perigo chamada legalismo, legalismo, de você achar que você tem meritocracia com Deus, quando na verdade Efésios capítulo 2, versículo 9 diz que é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por nós, é simplesmente por Cristo e ninguém mais, certo? Então, eu jejuava muito. Teve uma época que eu fiquei tão deprimido porque eu era desnutrido. Hoje eu sou bem gordinho porque eu tomo remédio controlado, né? E como todos sabem, remédio controlado aumenta muito a questão do apetite. Mas naquela época eu pesava 64 quilos, no máximo 68 quilos era o que eu pesava, né? Um peso muito ínfimo. E por essa conta aí da desnutrição e de outras coisas, eu me sentia frustrado e a pressão era grande para mim, porque na minha cabeça eu tinha que andar na linha, eu tinha que fazer a vontade de Deus. Eu não tive coragem nem sequer para apresentar um seminário de matemática, e por tanta pressão psicológica que eu estava passando, entendeu? Porque a sã doutrina faz isso com o ser humano, gente. Faz isso, ela te aprisiona. Mesmo você tendo a mesma estrutura cerebral dos outros seres humanos, mas parece que quando você está na sã doutrina, parece que o teu cérebro encolhe, parece que a tua mente vai diminuindo e você vai se fechando para as coisas que realmente importam. Então eu fui para o banheiro e comecei a chorar amargamente, não é? E aí eu chamei minha mãe, eu chamei o meu pai, vieram me buscar, e aí me trouxeram para casa, e aí eu estava muito, muito deprimido mesmo, muito angustiado. E aí chamaram o pastor Posidônio, e ele veio e fez uma oração em mim e tudo mais, mas mal sabendo que era culpa dele, o fato de eu estar angustiado daquela forma. Certo, agora eu quero falar sobre... Sim, o pastor Posidônio, o pastor da Igreja Missão da Fé, ele jogava indiretas em mim. Eu nunca gostei dessa coisa de indiretas, porque eu sempre considerei isso uma coisa de gente covarde. Então, houve um tempo que eu estava tão desiludido que eu comecei a visitar o Salão do Reino, né? Para quem não sabe, o Salão do Reino é como se fosse a Igreja das Testemunhas de Jeová. É a denominação das Testemunhas de Jeová. E sentindo melhor, sabe? Apesar de ter muitas coisas lá também que a gente não concorda de acordo com o que a gente conhece do Evangelho de Cristo. Mas eu me sentia mais livre lá dentro, digamos assim. Mas aí disseram, não sei quem foi que descobriu, acabaram dizendo aí não sei se foi o irmão Marcos, não sei, eu digo aqui, não sei se foi ele, não sei quem foi o abençoado que me dedurou para ele. Só sei que teve um culto lá na Missão da Fé. Tô eu lá sentadinho no meu canto, quietinho, sem mexer com ninguém. O pastor Posidônio começou a pregar, jogar umas indiretas em mim, dizendo: olha, gente, tem gente que tá comendo, que num dado momento começa a comer alimento saudável. Aí essa pessoa já quer misturar o feijão com arroz com lavagem de porco, com comida que não é saudável. Aí ele começou a falar naquele modo que os pentecostais, os ditos pentecostais costumam pregar, né, que é gritando e berrando, né? Ovelha que é de Cristo permanece no mesmo lugar. Ovelha que serve a Jesus Cristo não sai da sua igreja. Aí eu fiquei caladinho na minha, tá bom. Eu fiquei calado, como eu não tinha coragem, eu não fui até ele e perguntei se era uma indireta para mim, eu simplesmente fiquei calado, né? Mas eu não quero só apontar os erros dos outros, eu quero apontar os meus erros também, porque eu cometi muitos erros como fariseu.
Bom, um dos erros graves que eu cometi foi uma vez que eu peguei a imagem do Padre Cícero, do meu irmão Francisco, que meu irmão Francisco era católico nessa época, e eu, de forma religiosa, achando que estava agradando a Deus, eu peguei a imagem do Padre Cícero e quebrei ela todinha no chão, joguei ela no chão, e meu irmão ficou com muita raiva de mim mesmo, muita raiva mesmo, mas ele nunca me disse nada. Então, esse foi um dos erros mais graves que eu cometi na minha época de fariseu. Mas o erro mais grave foi no tempo que eu fui com o Leandro. Nessa época ele também era da minha igreja, certo? Da Missão da Fé. E aí nós fomos na casa de uns idosos, de umas pessoas bem velhinhas que moravam, não sei se essas pessoas já morreram ou não, porque naquela época eles já eram uma certa idade. Eles moravam na Curva dos Americanos, né, que é uma avenida muito conhecida, uma rua muito conhecida aqui na cidade de Floriano. E aí começamos a conversar com eles e tudo mais. Eles também eram da igreja, se eu não me engano eram da igreja batista, eu não sei de que igreja eles eram evangélicos. E aí por um certo momento eu fingi que estava sendo tomado pelo poder de Deus. Eu fiz uma oração, eu fiquei de joelhos, fiz uma oração, e aí eu disse para ela que Deus tinha me dito, olha só a sacanagem que eu fiz. Eu tinha dito a ela que Deus tinha me dito que no dia tal, na data tal, do mês tal, do ano tal, ela podia... lembrando aqui, ela era paraplégica, viu, gente? Estou só esclarecendo aqui. Ela podia se ajoelhar e podia agradecer a Deus pelo milagre que Deus haveria de fazer na vida dela. E que ela podia andar normalmente. Passou-se mais de um mês, aí nós voltamos para essa mesma casa. Aí, quando eu olhei para ela, que eu vi que ela estava naquela mesma cadeira de rodas, estou sorrindo, não é da situação dela não, viu, gente? Estou sorrindo aqui da minha ignorância, viu? Que a gente não deve sorrir da desgraça alheia, não. Aí eu falei para a senhora, minha irmãzinha, como é que a senhora tá? Ela olhou para mim com aquele olhar de desprezo e falou, do mesmo jeito. Em outras palavras, você me enganou, seu charlatão mentiroso. Passei vergonha, gente, passei vergonha. Tá entendendo? Outra vez que eu fui evangelizar ali na Beira Rio, não é? Tinha um homem que era manco, né? Que tinha a mão torta. E aí eu perguntei, você tem fé? Ele disse, eu tenho fé em Deus. Aí eu disse, pois fecha os olhos que Deus vai te curar agora. Fiquei mais de 3 minutos orando. E claro que Deus não tinha curado coisa nenhuma. Não porque Deus não tenha poder, claro que Deus tem poder. Mas foi pela minha presunção de achar que Deus era obrigado a atender minhas orações. Aí quando eu vendo que a oração não tinha dado certo, eu só disse assim, continue crendo, meu irmão, que Deus vai fazer o milagre. Amém. Ah, Jesus, eu tô falando aqui dos meus podres, gente. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Tá entendendo? Porque eu fui esse fariseu hipócrita. Certo? E cometi tantas outras bobagens que eu preciso encurtar o áudio aqui, senão vai ficar muito, muito extenso, viu, gente? Certa vez um irmãozinho foi na casa do pastor Posidônio e levou umas fotos. Antigamente tinha essas cartinhas, né? Cartinha de Yu-Gi-Oh!, cartinha do Pokémon, essas figuras de preencher álbum. E tinha essas cartinhas com foto de motos, vários modelos, né? E ele era muito apaixonado por essa coisa de moto, né? E ele levou, assim, com toda a simplicidade, ele falou assim, pastor,
Eu tenho aqui essas cartinhas de moto. Eu posso ter? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O pastor diz: jogue fora agora. A Bíblia diz que isso é idolatria, varão. Se idolatrar, vai para o inferno. Não guarde essas cartas aí. Ele falou: mas pastor, são só umas cartinhas. Eu disse: não, mas isso é idolatria, não quero saber. Jogue essas cartas fora. E aí ele teve que descartar aquelas cartinhas dele, né? E uma vez eu estava tão angustiado que... Porque, assim, eram vários momentos. Eu me sentia angustiado a todo momento. Todo momento eu me sentia angustiado. Porque a falsa sã doutrina faz isso com o ser humano. Ela tira a vitalidade do ser humano e faz com que o ser humano se sinta o pior de todos. E eu tava chorando muito. Aí o pastor disse que teve uma revelação de Deus, que eu estava endemoniado. Eu tava dentro da igreja, né? Que eu estava orando juntamente lá com os irmãos e o pastor. Aí o pastor colocou a mão no meu peito e fez uma oração. E eu me deixei levar por aquela sugestão, né? Que eu estava carregado de... Porque na verdade eu estava angustiado, né? E a maneira como ele me conduziu me levou me convenceu de que eu mesmo estava endemoniado. E aí ele me levou para trás. Não é que eu caí, ele me conduziu para trás. Ele já estava segurando na minha nuca e eu fui conduzido para trás e fiquei um tempo com os olhos fechados ali no chão, deitado no chão, e depois eu fui orar. Mas o que mais me entristeceu é que essa notícia tinha se espalhado entre os irmãos da igreja. Olha só, gente, que perfídia, que maldade, que promiscuidade da parte desses irmãos da igreja. Quer dizer, os irmãos sabiam conter certos pecados, mas não sabiam segurar a língua. Meu Deus do céu, isso é tão fascinante, né? Isso é tão intrigante, né? Aí começaram a espalhar. Aí um irmão veio e me perguntou: irmão, era verdade que o senhor estava endemoniado? Aí eu... humano. E aí, resumindo a história, terminou o culto, fomos para a famosa calçadinha de Jesus. Essa calçadinha vai ficar famosa, viu? Aí, eu estava na calçadinha de Jesus, entre aspas, né? Calçadinha de Jesus, coisa nenhuma. E aí eu estava observando o comportamento daquele famoso homem de Deus, né? Ele estava falando com um líder, né? Com um pastor que era presidente lá acho que era da Assembleia de Deus, se eu não me engano. E no meio da conversa ele falou uma coisa que me escandalizou completamente, que até se eu fosse um ateu, eu teria me escandalizado. Ele falou assim: não, meu chefe, você é o meu Deus. Se preocupe não, você é quem manda. Você é o meu Deus. Eu fiquei assim: gente. E não é somente a Deus que a gente deve adorar acima de todas as coisas. Não é somente a Deus. Gente, que conversa é essa, rapaz? Aí eu fiquei assim: já descobri qual é a desse pastor. Esse pastor é outro charlatão. E enfim, outros e outros escândalos foram acontecendo na igreja e eu acabei saindo. E aí foi onde eu comecei eu tive que viajar, não é? Fui ao Ceará, onde eu fui tendo contato com o verdadeiro evangelho, certo? Aí já é uma outra história, certo? Que eu me descontaminei de todos aqueles pensamentos fúteis e vulgares que me aprisionavam, que me angustiavam, que atribulavam o meu ser, que escravizavam a minha alma, o meu espírito, o meu coração, certo? E até os dias de hoje eu posso dizer e digo com toda certeza que eu estou me descontaminando de certos pensamentos vulgares, porque a gente sempre tem algo a aprender. Então, gente, esse é o meu testemunho de quando eu era um fariseu, da época em que eu era um fanático religioso.
agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. Que o Espírito Cristo permaneça em nossos corações, que a gente possa gerar frutos para o reino e que a gente possa viver um dia de cada vez, esperando somente em Jesus Cristo. Deus abençoe, meu nome é Biratã Rodrigues e que a paz esteja convosco.